Queria trazer aqui algumas reflexões sobre a insatisfação corporal. A insatisfação corporal a gente sabe que é praticamente unânime. Ah, eu não conheço pelo menos uma pessoa nesse mundo que esteja 100% satisfeito com tudo no seu corpo. Isso não significa que todas essas pessoas estão tristes, em depressão, querendo mudar tudo no corpo, querendo fazer grandes transformações. Não estou querendo dizer isso, porque tem muitas pessoas que têm imperfeições, que elas enxergam imperfeições nelas e convivem com isso de uma forma melhor. E tem outras pessoas que enxergam as imperfeições e não conseguem conviver de uma forma pacífica, de uma forma legal consigo mesmo. E aí eu quero trazer algumas reflexões, alguns pontos que eu trouxe aqui, que eu tenho aqui do meu lado, eu listei alguns pontinhos para que a gente possa trazer essa reflexão sobre a insatisfação corporal, tá? Então, que deixe claro que praticamente toda a população mundial tem uma insatisfação e o que muda entre as pessoas que estão tristes ou que estão fazendo procedimentos horrorosos às vezes, ou pequenos procedimentos para melhorar essa questão da insatisfação corporal. A diferença está nesse comportamento, né? Como que cada pessoa tem comportado diante disso. Então, trazendo essas reflexões da insatisfação corporal, a gente tem alguns padrões estipulados. A gente tem alguns padrões que já foram estipulados há muito tempo, ditados por algumas indústrias, né? A gente tem a indústria da beleza, a indústria da moda, a gente tem a indústria da dieta, a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica. Então, a gente tem vários tipos de indústrias e a gente tem algumas questões que são ditadas. E isso vai formando o que é ser belo, quais são os traços belos, qual é o tipo de corpo que é belo, o tipo de cabelo, o tipo de nariz, aí, né, de pé, de bunda, de seio, de cintura. Aí, cada ano a gente tem um tipo de sobrancelha, um tipo de cílios, e isso vai ditando o que é a beleza. E quando a gente tem pessoas que não se encaixam nesse padrão que é estipulado de beleza, a gente tem, em alguns casos, mais desafios em relação a essa insatisfação. Só que aonde começa? Qual é a origem desse processo? Muitas vezes a gente está lá na infância, a gente pode estar no começo da nossa infância, no meio da nossa infância, ou na nossa adolescência, e a gente não tem uma estrutura ou um apoio ali naquele momento de nos dar autoconfiança, de nos gerar segurança e estrutura nesse processo. Então, coisas são ditas e a gente não tem essa estrutura, ou a gente não constrói um processo de autoconfiança, de segurança. E aí, quando a gente entra na sociedade, né, a gente entra nessa sociedade que padroniza, que classifica, a gente, por não ter essa estrutura e não ter essa segurança ou essa autossegurança, né, nessa vida, a gente começa a balancear e achar que a gente não encaixa. Então, quando a gente está ali no meio da nossa infância, entrando para a adolescência, tudo que a gente quer e necessita é se sentir pertencente. Eu quero me sentir amada, eu quero me sentir pertencente, eu quero me sentir acolhida e eu quero que as pessoas gostem de mim, porque é muito ruim ser rejeitada, é muito ruim as pessoas não gostarem de mim ou não olharem para mim. Então, eu quando não sinto que eu pertenço àquela classificação que é dada, eu começo a ter certas insatisfações. Eu posso dar um exemplo da questão do cabelo, da cor da pele, do nariz, do corpo, né? Se meu corpo é magro, se meu corpo é definido, se eu tenho as pernas exatamente como
dita bonita, o bumbum, a minha sobrancelha, a minha boca, o meu rosto. E aí a gente vai gerando inseguranças em relação a isso. E quais são os impactos, né? Quais são os impactos psicológicos que isso pode gerar? Então, eu tracei aqui baixa autoestima, ansiedade, depressão, distúrbios alimentares, o próprio dismorfismo corporal, né? A pessoa ela tá tão fissurada naquilo ali que ela não tá dentro do padrão que foi estipulado, ela não pertence para ser aceita na sociedade, que ela começa a achar que aquilo é muito grande e ela só tem olhos para aquilo e aquilo ali incomoda ela demais. Então a gente tem essas consequências na questão psicológica que vai gerando e a gente vai crescendo com isso. Se a gente não olha para isso, a gente pode ter diversos desafios em várias áreas da nossa vida. A gente pode ter desafio em se relacionar com pessoas do trabalho, relacionamento amoroso, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Aí os adolescentes na escola, algumas crianças também podem ter esse desafio e ter várias consequências, né? Assim, muitas vezes eu falo dos transtornos alimentares, dos distúrbios alimentares, é algo também que acontece muito, principalmente em relação à insatisfação corporal, porque as pessoas elas querem ser magras, elas querem entrar dentro do padrão, elas querem ter o corpo definido, elas querem ter uma cintura, não querem ter celulite, ter estria, né? Então, muitas vezes esse distúrbio ele aparece quando a gente tem essa insatisfação corporal. E aí a gente pode entrar em vários assuntos aqui, só que hoje eu queria reforçar isso assim, para que a gente entenda que a insatisfação corporal muitas vezes ela vai existir. E a gente precisa compreender qual é a origem dessa insatisfação corporal e quais são as consequências disso se eu não trato o que está acontecendo, né? Assim, o que aconteceu lá no passado, que eu não acho que eu me encaixe no padrão, que eu não pertenço, que eu não sou amada, que eu não sou aceita, que eu não sou respeitada, que as pessoas não vão gostar de mim. Então, isso é muito importante ser trabalhado dentro dos processos. E aí, depois a gente vai desenvolvendo outras coisas, né? Assim, trabalhando a questão da autoimagem, como eu anotei aqui, da minha própria identidade, quem sou eu. Eu não sou só um corpo, né? Eu não sou só um cabelo, eu tenho outras qualidades. A gente pode também reconstruir essa nova imagem corporal, como eu coloquei aqui. Então, esse olhar para essa questão da insatisfação, ele é muito importante. Então, é isso aqui, esse recado que eu queria trazer aqui para você. Se você vive uma insatisfação corporal, é interessante que você busque apoio, e isso te tira, né, assim, te tira do centro, você não consegue desenvolver em outras áreas da sua vida. É legal que você busque apoio com profissionais que vão te conduzir nessa busca e que você encontre essa paz e consiga crescer e evoluir e se tornar uma pessoa livre. É isso.